Existem atualmente mais de 12 mil doenças catalogadas e a cada dia surgem novas doenças. E para a indústria farmacêutica isso é ótimo, porque para cada doença nova, um medicamento novo. Mas infelizmente, a maioria desses medicamentos, eles não tratam a causa do problema, e sim tratam os sintomas. Os broncodilatadores, elas não estão resolvendo a asma, a bronquite, assim como os analgésicos, está simplesmente controlando a dor, mas não está tratando a causa da dor. Assim como os vasodilatadores, ele não está tratando a causa da hipertensão, assim como a insulina não está resolvendo o problema da diabetes. Então, se nós quisermos resolver os problemas crônicos pela raiz, temos que tratar a causa do problema. E a maioria das doenças crônicas tem uma causa em comum, é a inflamação. Nós temos a inflamação aguda, que é aquela que ocorre por curto tempo, que você sente dor, calor, perda de função, e nós temos a inflamação silenciosa que leva às doenças crônicas, como a obesidade, como a celulite, assim como o Parkinson, diabetes, o próprio Alzheimer e até o câncer. Inflamação silenciosa é a causa da maioria das doenças crônicas. Vamos falar sobre isso? A inflamação é uma resposta natural do nosso corpo às agressões, que pode ser aguda e que pode ser a crônica. A aguda é quando você sente uma lesão e sente aquela dor, o calor, o rubor, edema e a perda da função. Tudo isso é muito importante e faz parte do mecanismo do nosso corpo para recuperar desta lesão. A dor, embora incômoda, é muito importante para que você possa saber que você tem que cuidar dessa parte do seu corpo. Imagine se você não sentisse dor, você não ia se cuidar, ia continuar forçando a parte lesionada e poder levar a sérios problemas. O calor é importante porque o calor estimula a cicatrização, a recuperação mais rápida. Assim como também o calor ajuda a eliminação de contaminantes como a bactéria, como o vírus também, por exemplo. E muito importante, essa recuperação é uma parte natural do nosso corpo, é um mecanismo de defesa. Portanto, não vá em qualquer inflamação que você tenha já imediatamente ao uso dos medicamentos como os analgésicos ou anti-inflamatórios. Porque quando você usa com muita frequência, o uso desses medicamentos é a principal causa dos transplantes renais. Portanto, procure resistir ao máximo o uso desses medicamentos, somente quando é realmente necessário. Mas o que nós vamos falar nesse vídeo é da inflamação silenciosa. É uma inflamação que você não sente dor, você não sente febre, Então é chamado de baixo grau, porque não causa febre e nem dor imediata. Ele vai atuando lentamente e esse é o grande problema. Como nós não sentimos nenhum desconforto, a gente acaba não percebendo e leva a vida deixando essa inflamação continuar. E isso vai levar como consequência, por exemplo, doenças cardiovasculares, o próprio câncer, todas as doenças autoimunes, e isso vai levar a uma degeneração macular e vários outros problemas. Quando nós estamos inflamados, nós liberamos citocinas, que são substâncias necessárias para que nós possamos dar uma resposta inflamatória. Então isso favorece muito a cicatrização da ferida, da lesão. Mas a produção ou a liberação exagerada dessas citocinas é que é o problema, porque ela se manifesta sistemicamente com distúrbios no nosso metabolismo. E isso, com o tempo, é que vai levar a essas doenças crônicas, como câncer, doenças cardiovasculares, Alzheimer, artrite, doenças autoimunes, diabetes tipo 2, doenças pulmonares, flacidez e tudo mais. E se você está obeso, com certeza você está inflamado, porque o tecido adiposo, ele libera também substâncias inflamatórias. Então, embora pareça que seja apenas um depósito de gordura, mas o tecido adiposo ele é ativo, ele se comporta como um órgão endócrino, liberando citocinas inflamatórias, por exemplo, como o TNF-alfa, assim como a interleucina 6,
né? E essas substâncias, eles inflamam os tecidos e desequilibram o seu sistema imunológico. E essa inflamação provocada pela obesidade, ele interfere nos receptores da insulina, ou seja, mesmo que o seu pâncreas esteja liberando insulina, essa insulina encontra uma resistência, porque os receptores estão ocupados. E aí a insulina não consegue fazer com que a glicose entre para dentro das células, e essa glicose vai ficar no seu sangue. E isso vai levar a diabetes tipo 2. E quais são as causas dessa inflamação, né, subclínica silenciosa? Primeiro, a desidratação, por isso é muito importante você estar bebendo água mesmo no inverno. E sempre procure calcular a quantidade de água que você deve consumir por dia. Eu recomendo 35 ml multiplicado pelo seu peso. Ou seja, se você tem 50 quilos, seria 1 litro 750 ao longo do dia. A obesidade também leva à inflamação crônica, ingesta excessiva de carboidratos, principalmente os refinados, ingesta excessiva de gorduras trans, aquelas gorduras modificadas pelo ser humano, né? E também gorduras com fonte de ômega 6 em excesso. O sedentarismo, a falta de atividade física, o estresse também leva à inflamação crônica, assim como distúrbios do sono, assim que está ligado com estresse, você não consegue gerar, por exemplo, a melatonina. O tabagismo, o álcool, as drogas e o uso excessivo de medicamentos também contribui para essa inflamação crônica ou, né, inflamação silenciosa. Todos os alimentos, produtos alimentícios, produtos industrializados, ultraprocessados, com certeza são inflamatórios. Assim como também existem alimentos como o trigo, centeia, cevada, que tem o glúten, que é uma proteína extremamente inflamatória, principalmente para o seu intestino, que pode inflamar, pode abrir buracos no seu intestino, fazendo com que vaze substâncias impróprias para o nosso organismo e que vai levar às doenças autoimunes. Assim como também tem a proteína caseína, que vem do leite dos laticínios, que também é altamente inflamatório. E também o ômega 3 e o ômega 6. Nós precisamos do ômega 3, do ômega 6 e também do ômega 9. Mas nós temos que ter o equilíbrio entre o ômega 3, que é anti-inflamatório, e o ômega 6, que é inflamatório. Os dois são muito importantes, mas é importante que você tenha o equilíbrio. Nós precisamos em torno de, para cada 3 ômega 6, 1 ômega 3. Essa seria uma proporção adequada para a nossa saúde. Mas pela alimentação que nós fazemos hoje em dia, principalmente com o consumo de muitos óleos vegetais, de margarinas, né, de produtos alimentícios que tem ômega 6, a proporção média hoje no mundo está em torno de 30 ômega 6 para apenas 1 ômega 3. Por isso que as pessoas estão inflamadas. Então nós temos que reduzir o consumo de ômega 6 e aumentar o consumo de ômega 3. Assim como também as frituras, não é? Tem gordura trans, é inflamatório. E os açúcares refinados, principalmente, também são altamente inflamatórios. Então temos que procurar reduzir. E como saber se nós estamos inflamados ou não? Existem alguns marcadores, como por exemplo a proteína C reativa. Então, quando você fizer um exame da proteína C reativa ultrassensível, o ideal é que ela esteja abaixo de 0,1 mg por decilitro. Acima disso, você provavelmente está inflamado. Existem outros marcadores também, como a ferritina. Embora os níveis de referência sejam maiores do que 150, os níveis ótimos de ferritina é que ela esteja entre mínimo de 70 e máximo de 150. Se você estiver bem acima disso, com certeza está inflamado e geralmente está com inflamação no seu fígado. Outros marcadores também é o ácido úrico, né, que principalmente pelo consumo excessivo de frutose, porque os produtos alimentícios hoje são todos adocicados com frutose. Os refrigerantes em geral têm frutose. Obviamente que tem as proteínas que já são comuns, né, que deve ser evitado para o ácido úrico, mas o consumo elevado de frutose tem aumentado demais, né, o ácido úrico. Isso mostrando que a pessoa também está inflamada. O ideal é que ela esteja abaixo de 4 mg por decilitro. E como vamos combater essa inflamação? Fazendo uma alimentação
anti-inflamatória, ou seja, bastante vegetais, ômega 3, cúrcuma, a prática de atividade física, sono de qualidade, controle do estresse. As duas coisas têm que andar juntas. Quando você anda muito estressado, o que acontece? Você vai terminar o seu dia com cortisol lá em cima, mas deveria estar lá embaixo. Quando você termina o seu dia com cortisol lá em cima, não permite que você tenha um sono reparador, produzindo a melatonina durante o seu repouso. E se você não produz a melatonina, você já não consegue acordar com a cortisol elevado logo de manhã, ou seja, sem energia. Por isso é importante que você faça o gerenciamento do seu estresse, para que não altere o ciclo circadiano. Uma sugestão é você recorrer aos adaptógenos, por exemplo, como o Panax Ginseng. E aí, se você tiver esse controle, você vai conseguir ter um sono reparador. E hidratação adequada. Ou seja, procure consumir bastante produtos da farmácia de Deus, ou seja, alimentos de verdade. Quando você consome verduras, legumes, frutas, raízes, tubérculos, todos com certeza são anti-inflamatórios. Alguns alimentos que se destacam mais por ser mais anti-inflamatórios são, por exemplo, o alho, que é muito gostoso, o abacate, assim como os ovos também. Então são alimentos que se destacam mais do que os alimentos normais como anti-inflamatório. Agora, o alimento mais potente anti-inflamatório chama-se cúrcuma, ou conhecido também como o açafrão da terra. É o mais potente anti-inflamatório produzido pela natureza. Essa cúrcuma, ela tem um princípio ativo chamado curcumina, e essa curcumina, ela inibe, por exemplo, o TNF-alfa, o NF-kappa-beta, que está na cascata inflamatória. Então ele inibe a inflamação e também evita que a enzima fosfolipase A2 atue nos fosfolipídios e não deixe liberar o ácido araquidônico, que é ômega 6. Esse ácido araquidônico é que transforma em prostaglandinas também inflamatórias. E a cúrcuma, ela evita todo esse processo. Além disso, essa curcumina, ela ativa uma proteína que aumenta a produção de um antioxidante poderoso no nosso organismo, chama-se glutationa. Então, também funciona como anti-inflamatório, antioxidante. E além disso, essa curcumina, ou a cúrcuma, ele é também um termogênico. O que é uma substância termogênica? São alimentos que aquecem o teu corpo. Assim como o gengibre, assim como a pimenta. E o que acontece quando nós aquecemos o nosso corpo? Obviamente que para aquecer o corpo, nós temos que gerar mais energia, temos que queimar mais combustível. Assim como o motor de um veículo, quando você precisa de mais energia, você esquenta mais. E o nosso corpo é a mesma coisa. E quando você queima mais, está gastando mais calorias, então ajuda no processo também de emagrecimento. O povo que mais consome a cúrcuma no mundo são os indianos. Você já reparou que toda a comida dos indianos é tudo amarelo? Em tudo tem cúrcuma. Por isso, eles têm a menor incidência de Alzheimer no mundo. Portanto, se você adotar uma alimentação rica em cúrcuma, com certeza você também estará prevenindo da inflamação e da maioria das doenças crônicas. Se você não tem o hábito de consumir cúrcuma no seu dia a dia, na sua alimentação, você pode recorrer à suplementação. E a suplementação que eu recomendo é essa aqui, a curcumina. Ué, não é cúrcuma? Por que é curcumina? Porque quando você consome apenas a cúrcuma, você teria que consumir muitas cápsulas de cúrcuma. Então, para que você não tenha que consumir muitas cápsulas de cúrcuma, essa curcumina da Anil, em cada cápsula já foi acrescentado também o princípio ativo curcumina, de pelo menos 40 miligramas de curcumina por cápsula, além da curcumina que já tem na própria cúrcuma. Portanto, em média, 2 cápsulas por dia são suficientes para manter o seu corpo livre da inflamação silenciosa, inflamação crônica. Tome uma cápsula de manhã para proteger o seu corpo na parte da manhã e tome um logo após o almoço para proteger o seu corpo o resto do dia. E com certeza você vai estar evitando todas as doenças crônicas a partir da inflamação do seu organismo. Mais informações?
entra no nosso site. Ali você vai ter muitas outras informações sobre saúde. Muita saúde para você.